amigo, minha amiga, tudo bem com você? Pega a lição da Escola Sabatina nessa terça-feira. Nós estamos avançando na lição número 13, a última lição desse trimestre que estuda sobre o livro de Hebreus. E essa semana o título é Permaneça o Amor Fraternal. E o texto principal está em Hebreus capítulo 13, verso 1, e diz o seguinte: seja constante o amor fraternal. E nessa terça-feira, nós temos o título que fala sobre lembre-se dos seus líderes. Hebreus, Paulo, a carta aos seus leitores em Hebreus, ele diz lá no capítulo 13, do verso 7 ao 17, qual deve ser o nosso relacionamento com os nossos líderes. Olha que interessante, e diz o seguinte: devemos considerar sua conduta, imitar a sua fé e obedecer-lhes. Por isso que os líderes devem ser exemplo. Os líderes devem ser exemplo, porque os cristãos, aqueles que estão sobre a liderança desses líderes cristãos, eles devem imitar. E olha só a importância de um líder dar o exemplo. E nós vemos aqui Paulo falando justamente sobre isso. E é interessante que Hebreus capítulo 3, versos 7 ao 27 diz que começa com um convite para que nós pudéssemos lembrar dos líderes do passado, né, que falaram segundo a palavra de Deus, que deixaram o exemplo, devemos imitá-los. Mas também ele termina com um chamado para que eu e você, todos nós, os cristãos, possam obedecer seus líderes no presente. E a lição diz assim, que esses líderes foram colocados sob a liderança de Jesus Cristo. Olha que coisa séria, o grande pastor das ovelhas, o nosso exemplo. E o interessante é que Hebreus, no capítulo 11, fala dos heróis da fé, os exemplos deles, e nós devemos seguir esse exemplo, mas não para por aí. Hebreus capítulo 12 fala do modelo Jesus Cristo, o maior exemplo de líder que existiu, que existe na face da terra. Além disso, fala que Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e no futuro e para sempre. Falando dos líderes, muitos líderes em vários lugares, e até mesmo em várias denominações que mudam constantemente, mudam suas ideias, mudam suas filosofias, mudam até suas doutrinas. Mas Jesus Cristo não faz isso. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E a sua verdade, ela dura para sempre. Então, diz aqui que os crentes são exortados a obedecer aos seus líderes, porque eles cuidam das pessoas. Os líderes são descritos como pastores responsáveis pelo bem-estar espiritual da congregação, do seu rebanho, e prestarão contas disso. Então, meu amigo, minha amiga, obedeça os líderes, porque os líderes foram designados por Cristo Jesus para conduzir o teu povo. Deus abençoe você, um grande abraço e fique com Deus.